Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast e o assunto de hoje é SEO. E para falar sobre esse assunto, trouxe alguns convidados especiais, muitos que vocês já devem ter visto aqui em algum dos episódios, mas não custa nada apresentá-los novamente, né? Então estou aqui hoje com o Reinaldo, né? Nosso especialista em SEO aqui da Oxygen Web, e Ricardo Nakamura. Dá um oi pessoal aí. Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Nakamura, gerente de projetos da equipe de desenvolvimento do site da Oxygen Web. Bora lá falar de um assunto bem importante, relevante hoje, que envolve tanto a equipe de desenvolvimento do site e a equipe de marketing digital. Olá pessoal, sou o Reinaldo, redator aqui da Oxygen Web, trabalho com SEO há alguns anos e a gente tem o nosso squad focado nisso e vamos falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante para todo mundo aí. Isso aí, apresentei o pessoal e não me apresentei, desculpa aí. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Sushimi, serei o host de hoje, sou o CEO da Oxygen Web também. E queria compartilhar com vocês uma curiosidade sobre a Oxygen Web, né? Então, a nossa agência nasceu em 2009, focada em SEO, né? Então, a gente foi uma das primeiras agências do Brasil a ser focada em SEO. E hoje, né, obviamente, abrimos os leques, como vocês já nos conhecem, abrimos o leque, temos diversos serviços, mas SEO sempre esteve no nosso core business, né, digamos assim, né? Bom, então vamos lá, para a gente começar a falar sobre esse assunto que a gente tanto gosta, a gente tanto debate, né? Queria começar já esse bate-papo com vocês para falar dessas mudanças que o Google teve nesses últimos meses aí, sobre incorporar a inteligência artificial nos resultados de busca, né? O que vocês acham disso? O que vocês veem isso como mudança de comportamento dos usuários navegando, enfim. Deem a opinião de vocês aí. Cara, primeiramente que para o usuário em si, que ele quer fazer uma pesquisa rápida, é muito bom. A inteligência artificial, ela está evoluindo de uma forma muito legal que a gente tem que acompanhar isso. Senão não tem como evoluir na parte de desenvolvimento de site, na parte de marketing, sem acompanhar a inteligência artificial. Para o usuário, isso é importante, mas me levanta sempre a dúvida sobre a relevância e qualidade do conteúdo, que muitas vezes a inteligência artificial vai buscar aquilo que já foi produzido. E algumas pesquisas dizem que até 2026, 90% de todo o conteúdo vai ser produzido por inteligência artificial. E a minha dúvida fica em relação a essa credibilidade da qualidade do conteúdo, né? Mas, no geral, para a experiência do usuário é sensacional. Só que eu tenho essa dúvida aí sobre a qualidade, de fato, do conteúdo. O Google ele sempre deixou claro e priorizou sempre nas suas atualizações foco total no usuário, né? Então ele quer que o usuário ele tenha acesso à informação de forma muito fácil e muito eficiente. Essa preocupação que você tem com a credibilidade dessas informações para o futuro, eu tenho também, né? Mas eu acredito que o Google esteja pensando nisso daí para resolver no futuro, né? Mas eu confesso que hoje, a maior parte das buscas que eu faço de conteúdo, de informativo, eu paro mesmo pelo resultado da inteligência artificial, né? Então, se você tem um site, você sentiu que suas visitas caíram, muito provavelmente seja por causa disso. Obviamente, é bom sempre você consultar as ferramentas que você analisa dados, como Google Analytics, Search Console e outra ferramenta que você possa usar, mas isso daí deu uma queda de visita na maior parte dos sites, né? Então, principalmente nos sites que são focados em conteúdos, né? Quem tem blog, coloca conteúdo informativo lá, teve essa queda de visitas muito provavelmente por causa desse novo resultado do Google, né? O que eu vejo até aí quando a gente fala aí, a inteligência artificial, a tecnologia avançando, a gente está começando a conversar sobre tendências, né? E quando a gente fala também assim da tendência em si da IA e até como o usuário vai se comportando ao longo do tempo com a experiência que ele vai recebendo. Então lá, beleza, o Google já colocou lá o resultado com base em IA, e o pessoal usa muito aí ChatGPT, enfim, vem vindo aí as ondas, né, de IA open source, aí, que seja DeepSeek, mas na questão do usuário, eu acho que até o Reis pode falar melhor aqui, a tendência da cauda longa pode estar voltando muito forte, né, porque a pessoa começa a fazer já perguntas muito específicas, mas assim, querendo tirar uma dúvida grande, né, e aí ele precisa alimentar a IA com informações um pouco mais relevantes e detalhadas. E aí eu queria até escutar um pouco de vocês sobre essa estratégia que pode, com base nessa tendência, a gente está preparado a mudar algumas estratégias, né?
É curioso isso daí que você está falando, Ricardo, porque a base do SEO sempre foi as dúvidas, né? Como e o que. E isso acaba sendo transportado até para outras mídias, como o YouTube, e isso fica muito presente no site, né? Quanto mais específico você for no seu resultado de busca, você tende a trazer mais resultados. Antigamente a gente falava do algoritmo que pegava a busca perfeita, né? Por exemplo, copo de água vai estar sempre copo de água. Só que agora o Google pega pela semântica de variações, que antes não pegava, e agora consegue pegar de uma forma mais eficaz. Por exemplo, isso na prática, se você fazer a busca de como lavar um copo de água, antes tinha que ser esse termo exato dessa forma. Agora o Google está conseguindo pegar variações. Isso é interessante que ele vai direcionar para sites que têm uma autoridade maior, uma relevância maior, e isso é importante para o usuário, que vai melhorando aos poucos. O que você acha disso, Mauro? Então, e é engraçado, né? Como eu mencionei, a empresa nasceu em 2009, mas eu e o Diogo, que é meu sócio, a gente tem experiência já desde 2006, 2005, se não me engano, né? E é legal que a gente passou por todas essas fases de atualizações do Google, né? Então a gente sempre ficou de olho no que ia acontecer, né? Quais são as tendências, né? E de tudo isso, né? Então, antigamente, quando a gente criava um conteúdo focado em SEO, muito se pensava na palavra-chave, né? Então, pegava a palavra-chave, igual você deu exemplo, copo de vidro, você tinha que escrever um conteúdo com a palavra exata, inclusive as pessoas compravam o URL com essa palavra, né, copodevidro.com.br, por exemplo, e dentro daquele conteúdo ficava lotando de palavra-chave, né? Então hoje, com a atualização do Google e com tudo isso que vem acontecendo, ele consegue entender a intenção de busca dos usuários, né? Então, de forma, como vocês mencionaram, a cauda longa, essas variações de palavras hoje para o Google é o que tem mais força, né? Então, aquele método antigo de você trabalhar com palavras-chave focadas só em palavras-chave já acabou, né? Então, muito por quê? Porque o Google identifica que as pessoas vão entendendo como que o algoritmo funciona e tentam burlar de uma certa forma. Mas esquece que para o usuário final, que é para quem está lendo aquele tipo de conteúdo, é ruim. Imagina você ler um conteúdo que está dizendo copo de vidro, bebi, copo de vidro, repetindo a mesma palavra várias vezes, que você está fazendo isso só para robô, mas para o usuário que está lendo fica uma coisa muito repetitiva e chata, né? Então, por isso que a preocupação do Google de se atualizar é nesse sentido, para que o usuário consiga ter uma leitura melhor daquele conteúdo, né? Então... É curioso isso, né? Porque a gente tem que usar o SEO para o usuário e não enfiar o SEO forçadamente, porque o usuário não vai ficar, e aí não vai ter retenção e acaba sendo ruim pro próprio site, né? Isso que as pessoas, muitas vezes, não enxergam, né? Quer fazer um conteúdo 100% para busca, mas esquece de quem vai consumir aquilo de fato, né? É porque o SEO, ele é assim, não é novidade, né? Acho que quem nos acompanha sabe que SEO já existe há um bom tempo. Na minha época, o segredo do SEO era guardar as 7 chaves, hoje nem tanto, mas ainda assim é um assunto que é muito, vamos se dizer, obscuro, porque todo mundo sabe o que é SEO, e fala que sabe fazer, mas no fim não sabe, ou fica desatualizado, né? Então é um assunto que a gente entrou aqui, que é importante a gente mencionar, de como é importante, né, as empresas, as pessoas que trabalham com SEO se manterem atualizadas com essas tendências e com essas mudanças no Google. Porque hoje, empresas que trabalham com desenvolvimento de site, marketing, SEO, como a gente trabalha, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos clientes, né? Então hoje a gente atende grandes marcas. Então, qual é o valor dessa marca no mercado? Imagina você pega um site de uma grande referência que tem muitas visitas e você for displicente ou você não tiver atualizado e você fazer alguma coisa no site que você consiga derrubar esse site, número de visitas e etc. E sumir ele do Google, penalizar ele, né? Então a gente tem muita responsabilidade e por isso a gente fica muito atento com tudo o que acontece de mudança no Google, né? Eu acho que é um assunto que a gente pode decorrer mais agora sobre esses tipos de case que já aconteceu aqui na agência, que a gente teve aqui de casos que a gente pegou projetos que tiveram más experiências com SEO e a gente dá um ponto de atenção para quem está nos ouvindo e pensa em desenvolver o site ou pensa em desenvolver um novo site, alguns assuntos que é importante você ter já em mente para você saber quem você vai buscar para o novo fornecedor, né?
Isso é bem legal, né, que o Mal tá falando. Primeiro, 2 pontos que eu quero falar aqui realmente o quão complexo é o SEO, que nem o Mal falou, sabe, mas não sabe. Então, porque quando a gente tá falando de SEO, ele pega várias gamas aqui, né? A gente precisa saber do que é importante SEO para programação, SEO para marketing de conteúdo, e aí a gente precisa também ter aquele conhecimento do UX, do que isso vai trazer para a experiência de usuário e o que isso eu consigo impactar na parte de UI, que é a interface. Então tá tudo muito bem atrelado, que a gente está falando em SEO. Como pega uma vertente muito grande das diversas áreas aqui, né? É um pouco realmente complexo quando a gente fala de SEO. Ele pega bastante coisa. Agora, falando em relação às empresas, ao valor que isso agrega, o site ele agrega para a empresa, no caso, né? E até que algumas falam pra gente, é o coração do nosso negócio. Sim. Realmente, assim, tem empresas, temos 3 milhões, 5 milhões de acessos mensais e a gente depende muito desse site estar performando, continuando e melhorando, né? Para realmente gerar aí a receita e realmente estar trazendo leads, enfim, seja o que... qual que é o propósito aí da questão de estar trabalhando o SEO e o posicionamento no Google, né? Então, a gente já viu casos... por exemplo, vamos falar de uma virada de chave, de um site, de um novo site, de colocar um site no ar. A gente precisa fazer um checklist, quando fala, por exemplo, da parte de SEO, precisamos ficar muito preocupados com a indexação, com os redirects que vão ser feitos. Se a gente deixa, né, principalmente a longo prazo, e acaba passando sem o cliente ver, e até a própria empresa que fizesse essa virada de chave dos redirects e da verificação da indexação das páginas, isso daí pode ser penalizado muito, uma penalização muito grande do Google, e aí perder posições, né, e consequentemente aí nessa parte de leads e vendas, né. A gente deixa muito bem claro para todos os clientes que fazer um site ou desenvolver o site, mudar um site, é um projeto complexo, né, não é simples, né. Obviamente que a gente está falando de sites de grandes marcas, então teoricamente são várias páginas ali, tem várias funcionalidades, mas de forma geral... é muito complexo. Por quê? Porque, igual o Ricardo falou, quando você já tem um site no ar e você quiser fazer um novo, não é simplesmente você fazer e colocar o novo no ar e acabou. Você tem que entender que você já tinha páginas indexadas, páginas com autoridade, e que se você fizer uma migração de forma irresponsável, você perde todo aquele trabalho que você teve anteriormente para esse novo site. Então, e de longo prazo, né? Um trabalho de longo prazo que pode perder em pouco Imagina, tempo. Você ter 100 mil visualizações por mês, aí você não faz nenhum redirect, vai para 0. Nossa, isso é muito perigoso. E já teve aí clientes que tiveram mais experiências aí, né, anteriores, que reduziu em 50%, e isso permaneceu por muito tempo até conseguir tentar fazer uma recuperação. Exato. E às vezes nem recupera. E se essas empresas também, elas não têm costume de analisar sempre o site, e elas às vezes fazem essa migração, não olham, e quando vê já é tarde, né? Porque aí o Google já desindexou aquela página que tinha autoridade já deixou de existir, e aí para você voltar atrás é muito difícil também, né? Então, mas isso é um assunto que é importante porque nós aqui da Auction Web sempre nos preocupamos com isso. Por quê? Até por isso hoje a gente é uma agência que tem departamento de marketing, tecnologia bem integrado, porque uma complementa o 8. É muito mais fácil a gente fazer um trabalho de SEO aqui dentro da agência, porque a gente tem esses dois mundos. Igual o Ricardo mencionou, são várias coisas atreladas uma na outra, né? Então, quando você tem um profissional de SEO que trabalha de um jeito e o site é do outro, se eles não se conversarem, o resultado não vai ser o mesmo, né? Então, como tudo fica aqui dentro, tudo fica mais fácil para com que esse trabalho ele seja de forma mais fluida, né? E é importante isso daí porque, às vezes, eu também comecei a trabalhar com SEO lá em 2011, quando era tudo mato ainda, o Mal vai lembrar. Mas o meu foco ele é mais voltado à análise de palavras-chave e conteúdo. O Mal, o Ricardo e o Ricardo Lima também, eles entendem mais a parte mais estrutural do site. Não adianta você achar que você sabe tudo. Tipo, cada um vai ter que bebericar um do outro e um ajudar o outro. Complementar, né? E eu vejo que a equipe daqui tem uma expertise muito boa nesse sentido. E também a gente trabalha bastante na parte de BI, que é dados. Por exemplo, vou dar um exemplo, não vou falar nomes de clientes, mas tinha um cliente nosso que... Vou até falar, o Mal vai lembrar disso, que do nada apareceu 1 milhão de páginas indexadas. E aí o Mal foi dar uma olhada e, tipo, o site tinha sido atacado.
Se a gente não faz essa análise, imagina o tanto de páginas indexadas que ia perder. Ia perder todo o acesso de um cliente que trabalha com E não e-commerce. só isso, né? Esse Autoridade. site perderia autoridade, seria banido do Google, teria penalidade. Então, tudo isso é importante, né? Igual o Rei mencionou, né? Eu acho que é por isso que a gente falou que o SEO é complexo, porque ele não envolve só um tipo de expertise que você precisa ter, né? O conteúdo ele é essencial, obviamente, o conteúdo é rei, sempre vai ser, né? Mas as outras partes também são tão importantes quanto, né? Então eu faço a analogia de, imagina como se fosse fazer uma prova de vestibular para você ter um bom resultado de SEO dentro do seu site. E ainda assim não é garantia de sucesso, né? Então são vários checklists que você precisa fazer para você ter um bom desempenho dentro do seu site, né? Então ele não é simples. E tem um fator mais dificultoso aí no caso, que quando você está falando do Google, você está falando nível nacional, nível mundial, então você já está, às vezes, concorrendo com empresas que já estão trabalhando há muito tempo com SEO, você vai ter que disputar com essas empresas que vêm trabalhando há muito tempo, então, assim, é uma corrida realmente, assim, quanto antes você souber desse tipo de serviço e o quão relevante ele é para o seu negócio, o quanto antes é melhor. O tempo, ele é um fator também determinante, né? Com certeza. E outra, né? Dentro do resultado de busca, né, de forma geral falando, são 10 resultados de busca orgânico que você tem ali. Hoje tem mais, porque aparecem as opções lá, Google Meu Negócio aparece também, mas de modo geral, 10 resultados. Quem não quer estar nas primeiras páginas do Google, né? Então você imagina que para você estar ali, alguém tem que ter caído, né? Então, tipo, a luta para estar ali é constante. E se você faz um trabalho esperando resultado a curto prazo, já adianto que não funciona assim. É um resultado médio e longo prazo. E é um tipo de trabalho que você não pode parar. Porque não adianta você trazer esse trabalho de SEO até certo ponto e parar, porque os outros que estão ali atrás estão tentando te passar. Se você parou, eles vão te passar em algum momento, né? Então o trabalho de SEO ele tem que ser constante e tem que ser, para sempre, né? E é importante deixar claro que sempre quando a gente vai trabalhar com qualquer termo de SEO, qualquer tipo de conteúdo, a gente nunca pode prometer o primeiro lugar. A gente tem que prometer que vai ranquear bem os seus conteúdos, os seus termos e aumentar a pesquisa orgânica. Por isso que tem que tomar cuidado com falsas promessas, né? Porque o nosso objetivo é ranquear bem de forma orgânica e não pegar, vou colocar, sei lá, agência de marketing, vou colocar na primeira posição do Google. Não é tão simples assim, porque o SEO por trás dele, além de conteúdo, além de palavras indexadas, tem autoridade do site, número de páginas, tem autoridade, tempo de URL, enfim, tem muitas coisas específicas que as pessoas acabam esquecendo, então tem que tomar cuidado com isso também. E antes disso, aí você tem que ver se o seu site está preparado para performar, né? Sim, então... porque às vezes você faz o site, seu site está nem indexando. Tipo, não adianta você fazer o conteúdo e não obrigar, entre aspas, a indexação, não trabalhar de uma forma... Tá estruturado para isso, para você trabalhar na description, tags, né? Exato. E o trabalho de SEO, pessoal, para quem está nos ouvindo, o trabalho de SEO ele não começa depois que o site entra no ar. O trabalho de SEO ele começa antes, né? Esse tempo atrás o Ricardo me chamou para a gente conversar sobre um projeto de um cliente que está entrando aqui e ele é meio complexo porque ele tem vários produtos. Eu vou deixar o Ricardo explicar melhor a situação para vocês entenderem o como é importante você falar de SEO antes de você desenvolver o site, né? Então você precisa se estruturar primeiro. Vou deixar o Ricardo dar esse exemplo. E esse é um fator que a gente até comentou agora, como a gente tem esses departamentos bem alinhados, marketing e desenvolvimento de sites, a gente, ao longo do tempo, vai tendo essa expertise, tanto para desenvolvimento de sites quanto o de marketing para sites, né? Então, a gente consegue aí dar orientações para os nossos clientes para quando for colocar um site no ar, ele conseguir performar. Então, assim, é um cliente com muito produto, né? Aí, eles querem que a experiência do usuário chegue ao produto final fazendo certos tipos de filtros e que seja tudo muito intuitivo. Legal. Mas também qual que é o objetivo do site? Performar em SEO, nas buscas, né? Então a gente falou assim, vamos analisar com calma que quando você faz tudo com base em filtro e não simplificando, tentando falar da forma mais clara, tá? E a gente só trabalha com filtros, ele gera a URL que, por exemplo, você não consegue trabalhar a campanha de Google e nem SEO, né? Que é uma URL não amigável. Vocês vão ver interrogação, o nome do filtro, o que ele está fazendo. Isso daí não tem como você trabalhar se você precisar. Principalmente na ideia, até a gente pode até conversar depois, né?
que tem aí mais ou menos como o e-commerce trabalha, né? De SEO para e-commerce. Então a gente falou, ó, se vocês quiserem trabalhar o SEO nessa parte de produtos, a gente precisa ter a categoria dos seus produtos, ou seja, precisa ter uma URL amigável da categoria do seu produto, qualquer uma que seja, para ela indexar no Google. Só trabalhar com filtros não é bom. Se fosse só pensando na experiência do usuário, realmente, faria sentido só trabalhar realmente com filtros. E isso até, no caso, a gente estava até dificultando um pouco para a programação, tá? Mas a gente estava muito mais analisando aí o objetivo do cliente, porque depois a gente é cobrado. Né? Tanto a equipe de marketing vai ter dificuldade e a gente vai ser cobrado porque não está performando. Então a gente dá aí essa sinalização, orienta o cliente, faz ele tentar entender, porque não é simples para fazer entender, tá? A gente levou um tempo para sempre explicar, desenhamos o fluxo de como seria ter a URL para indexar e os filtros, para entender tudo, né? E esse daí vai ser um grande case de sucesso aí para a gente estar apresentando futuramente. Não, e você dando exemplo é legal porque a gente pode mostrar para quem está nos ouvindo, né? Como você chegar no meio termo do que é bom para a experiência do usuário, mas também ao mesmo tempo para que seja fácil e intuitivo para o Google analisar, né? Porque isso acontece muito, né? Então muitas vezes o cliente ele chega e ele fala, eu quero um site que explode coisa na tela, um monte de imagem pesada, um monte de efeito e não sei o que, e ao mesmo tempo eu quero ser um site foda para SEO. Pô, ele quer tudo, né? Ele quer o que todo mundo quer, obviamente, mas assim, nem tudo a gente consegue. Então, tudo que a gente vai desenvolver, a gente precisa pôr um peso na balança e a gente deixa claro para o cliente e mostrar quais são os pós e o contra de cada o que ele quiser, no Objetivo, caso, né? Do objetivo do porque cliente. tudo é uma balança, né? Exato. Eu alinho muito com uma balança, eu gosto do símbolo da balança, porque assim, eu quero sim um site impactante visualmente, cheio de efeito, com imagens de alta qualidade, mas eu também quero performar esse site para trabalhar uma campanha de ads, eu quero também trabalhar para performance de SEO. E aí a gente precisa falar, então vamos com calma. Vamos alinhar tudo isso, mas a gente precisa, às vezes, abrir mão um pouco de algo para conseguir ter esse equilíbrio de resultados para tudo, né? Então, assim, imagens extremamente pesadas aí vão impactar no PageSpeed, que é só para vocês saberem, né? É uma das ferramentas de métricas para desenvolvedores, né? Que mostra lá alguns pilares do desenvolvimento do site, para o seu site performar bem, tá? E tanto em relação a SEO, em relação à acessibilidade, em relação a melhores práticas de programação e o desempenho total. Então a gente precisa estar querendo, que eu falo para os clientes bastante isso, né? A gente precisa querer agradar o Google e o nosso cliente, que na verdade é o cliente do nosso cliente, tá? Quando eu falo de Auction Web. Então a gente precisa agradar essas pessoas primeiro, antes de, às vezes, querer agradar uma vontade minha como empresário, como parceiro Auction Web. Então, a gente precisa trazer essa visão para os nossos clientes, para eles enxergarem que para alcançar o objetivo que ele quer, a gente precisa ter uma estratégia bem bolada. É importante isso daí que o Ricardo está falando de desempenho do PageSpeed, por exemplo. Se você tem uma página que não carrega, ele não vai ter retenção. Se ele não tiver retenção de público, vai complicar a indexação e vai complicar o ranqueamento. Ou seja, não vai ajudar em nada. Como que você vai ranquear em SEO dessa forma? Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem que fazer o UX de uma forma agradável, pensando no usuário também, para que ele não saia. Porque não adianta ter um monte de explosão, 52 vídeos na home, e demorar 5 segundos para abrir. Tipo, o usuário vai sair desse site. Eu acho legal que, mesmo seguindo essas métricas de SEO, que acaba sendo um limitante de fato, a Oxygen conseguiu ganhar prêmio no app Ribeirão que a gente acaba concorrendo só com o design. Então consegue fazer como que eu posso dizer, esse equilíbrio. Esse equilíbrio, né? Exatamente. Dá para você ter um site bonito e funcional e muito bom para SEO, né? Mas a gente sempre deixa alinhado com o cliente as expectativas do qual é o objetivo do projeto, né? Mas são diversos conteúdos que a gente poderia abordar aqui nesse sentido de dar um ponto de vista para quem está nos ouvindo, que é cliente ou que é empresário e quer saber mais sobre SEO, de alguns erros comuns, né? Então, tipo assim, o ponto de equilíbrio é importante para você saber que é difícil você ter os dois em alto padrão. Em cliente querer que a página seja muito bem otimizada com uma palavra que no site nem tem esse tipo de conteúdo, né? Então, tipo,
O cara quer que eu quero tá bem otimizado na palavra copo de vidro. Dentro do site do cara não tem um conteúdo sobre copo de vidro, sabe? Então, as pessoas elas têm uma visão muito superficial de como é SEO, né? E de conteúdo para SEO. Eu acho que é um assunto também que a gente pode decorrer aqui para falar sobre conteúdos de SEO, como é produzido, como a gente está utilizando a inteligência artificial para nos ajudar nesse tipo de conteúdo, né? Mas antes que eu me esqueça também, o Ricardo Eu ia mencionou pedir isso daqui, eu do acho. PageSpeed. Eu ia pedir antes de você passar por esse assunto, pro Antes de Ricardo eu lembrei transmitir agora. aqui. Então, antes de eu passar para o conteúdo de SEO, e o Ricardo mencionou do PageSpeed, eu queria que deixasse na tela aqui para a gente falar um pouco mais sobre o PageSpeed, que é importante, tá? Então, se você tem um site, obviamente, você pode entrar direto no PageSpeed, vai no Google lá, digita PageSpeed e coloca o endereço do seu site. E ele vai te dar um resultado aqui, que é esse que vocês estão vendo na tela. Você compartilhou. Sobe só um pouquinho pra gente ver na busca, tá? Que é o site da Auction Web, tá? Em relação aqui, ó, vocês veem que tem dois pilares, computador e desktop, né? Aí eu falo bastante para os clientes o seguinte, quando a gente vai falar sobre isso, né? A gente precisa aplicar o que a gente faz dentro da nossa casa, né? Para mostrar que a gente tem essa competência para entregar para todos os nossos clientes. Então é muito importante a gente mostrar o quanto que a gente entrega para a própria Auction Web, tanto para computador quanto para mobile, né? Que é o celular lá em cima na aba. E eu faço até a comparação depois, né, em relação a grandes players de mercado techs, né, eu gosto de comparar bastante com a Apple, aqui não vamos nesse caso, né, mas alguns players, o quanto que a gente consegue entregar comparado com os melhores, né, e a gente tá aí bem nesse páreo aí, para entregar esses resultados, que é tudo por trás que o cliente não vê no código, né? Exato. O cliente vê muita interface, mas não vê por trás, que é um dos mais trabalhosos, né? É muito mais visual. E aí, contra fatos não há argumentos, né? Então, a gente consegue trazer aqui excelentes resultados para o seu site performar, tanto para ads, né, Reis, quanto para SEO. Cara, eu acho que é legal também, tipo, por exemplo, falando no site da Oxygen Web, a gente, se for fazer buscas de desenvolvimento de site, WordPress, de agência digital, a gente tá bem ranqueado. Então a gente faz esse produto já, né? O Mal que vai estar na linha de frente comercial, ele pode dizer um pouco melhor como que isso impacta na negociação com os clientes, como que chega cliente para O2 hoje. Pô, legal esse assunto, Rei. Gosto muito, né? Como o Ricardo também mencionou, realmente, a gente não fala uma coisa que a gente não faz, né? Então, a gente não falar que você tem que ter um bom site para SEO e não sei o quê. E se o nosso site não é atualizado, não é bom para SEO. Então, a gente mostra que a gente sabe fazer, inclusive a gente faz para nós. E aí, utilizando esse gancho que o Reinaldo falou desse último assunto, por que a gente faz isso para nós? Porque é importante. Hoje, o site é uma ferramenta de marketing essencial para qualquer tipo de negócio, para qualquer empresa, né? Então, o trabalho de SEO hoje é um dos que mais traz retorno financeiro para a agência, né? Então a gente faz esse trabalho de SEO desde 2009 dentro do site, com conteúdos de relevância sobre assuntos do que a gente trabalha e do que a gente atua. E dentro desse site, hoje a gente conseguiu grandes players, né? Grandes clientes, né? Então, que não é novidade, no nosso site dá para vocês verem os clientes que nós temos, né? A gente tem Calói, Grupo Petrópolis, né? Que envolve cerveja de Itaipava, TNT, enfim, Cabaré. Assim como grandes indústrias, Carina Indústria, enfim. Então hoje a gente tem grandes players que vieram através do Google, né? Então, não só encontraram nossa empresa no Google, quando digitaram algum termo que a gente faz, mas também quando entraram no nosso site, se sentiram confiantes de entrar em contato conosco, né? Porque também existe esse outro negócio, né? Não adianta o cara entrar no meu site, eu trazer o visitante para dentro do meu site, e ele não for um site agradável que demonstre o nosso tamanho ou a segurança que ele tem para falar conosco, né? Então imagina um grande player desse entrando num site que ele desatualizado, que não demonstre confiança, ele vai falar, bom, não vou perder meu tempo mandando um contato para esses caras, porque não é a empresa que vai me atender. Então você tem que estar nesses dois pontos, né? Um bom trabalho de SEO, mas dentro do site você tem que ter um site muito bem estruturado também. É engraçado que às vezes as pessoas falam que... As pessoas falando de concorrentes, né? Às vezes elas falam que fazem SEO, você vai entrar no site da empresa, tipo, não tem nada de SEO. É um site programado no Wix, no Elementor, enfim. Não criticando essa forma de programação, mas é difícil você não executar aquilo que você não faz para sua própria casa, né? Exato, né? Se é tão importante para marketing, por que você não faz para o seu próprio negócio, né? Então hoje é um trabalho que a gente faz afinco, dá para vocês verem o resultado aí, através das notas e através dos resultados orgânicos também.
E eu acho que até não esquecendo, né, que o SEO ele complementa aí, principalmente para quem estiver iniciando no digital, né? Por isso que tem estratégias, né, que a agência faz. Estou começando, qual que é a melhor estratégia? Pô, vamos também trabalhar um Ads, o Ads complementa SEO e vice-versa, né? Eu acho que isso também é muito importante ter essa visualização. Isso é importante, né? Porque desde o começo, quando você vai analisar o trabalho com o usuário, e aqui por trabalhar desenvolvimento e marketing junto, por exemplo, um cliente ele vai trabalhar para SEO, o site já tem que estar previamente otimizado para tal. Ele vai trabalhar com Google Ads, por exemplo, ele tem que ter uma página que vai converter o Google Ads, né? Ou o Meta Ads, por exemplo. Porque não adianta você só fazer o site para ele ser bonito, ele tem que desenvolver. E eu penso que o site é um grande catálogo. E o tráfego pago e orgânico serve para levar pessoas para esse catálogo, né? Porque às vezes não adianta você desenvolver um site muito bom, muito funcional e até funcional para SEO se ele não vai ter ou um tráfego pago ou um tráfego orgânico para suprir essa demanda, né? Exato, né? Cara, o site é a sua empresa 24 horas por dia aberto, disponível para qualquer pessoa que estiver buscando, né? É um vendedor para você, às vezes. É um Muitas vendedor, vezes. né? E a gente costuma falar para a galera que nos acompanha que o site ele não pode ser simplesmente um cartão de visita online, ele tem que ser uma ferramenta de venda, De vendas. ou seja lá qual for o seu objetivo, né? Obviamente, mas é super essencial. E a gente falando de que a gente atualiza nosso site constantemente, e a gente engloba naquele assunto que a gente fala sobre marketing de conteúdo, né? Ô Reinaldo, na sua visão, você comentou no começo do vídeo aqui, a gente falando sobre da preocupação que você tem com a inteligência artificial, né? Uhum. Vamos discorrer um pouco mais dessa informação, do que você... da inteligência artificial para SEO? Tá. Porque é importante deixar claro que para a produção de conteúdo para SEO, a gente usa bastante inteligência artificial, mas como um copiloto. Uhum. Ou seja, a gente vai discorrer sobre o assunto, a gente vai... Imagina que está produzindo conteúdo, a gente vai ver relevância de densidade de palavras-chave e trabalhar com ela e ir discorrendo sobre determinado tema. Exemplo, como fazer um site WordPress. Vamos pensar que a gente vai trabalhar com esse conteúdo. A gente vai ver a densidade de buscas relevantes dentro desse nicho e vai trabalhar em cima dela. A partir disso, é importante usar a inteligência artificial como se ela tivesse te orientando na produção. Por exemplo, vou fazer a introdução, eu preencho ela de informações a respeito. Hoje a gente usa o Baseworks, que é um banco de dados muito bom para trabalhar com determinados clientes, e ele vai estar sempre atualizando a respeito disso. E é importante trabalhar de forma de cascata. Por exemplo, eu fiz a introdução, agora eu vou partir para o subtítulo e trazer esse texto respondendo a pergunta do usuário. Sempre deixando claro que é necessário uma revisão por trás disso para produzir um conteúdo de qualidade. E não simplesmente fazer o conteúdo e jogar a esmo, sabe? E por isso que eu vejo a importância da inteligência artificial. Ela aumenta muito a produtividade, ela é muito eficiente, mas tem que saber usar também. Exato. Quando entrou esse lance da inteligência artificial para geração de conteúdo, a primeira coisa que eu fui fazer é me preocupar em relação a eu vou me prejudicar usando a inteligência artificial para me ajudar a escrever conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é olhar as diretrizes do Google que ele fala sobre o assunto. No caso, o Google ele fala que qualquer tipo de assunto gerado por qualquer ferramenta, seja inteligência artificial ou outra, ele não penaliza. O que ele penaliza é conteúdo raso e conteúdo superficial. E aí eu enxergo um gap de oportunidade para nós, porque o que eu estou vendo no mercado é muita empresa usando conteúdo 100% inteligência artificial. Não igual o formato que você está falando, de formato de copiloto. Né? O cara simplesmente coloca um tema lá e joga para inteligência artificial criar conteúdo, copia e cola. Né? O cara não entende que inteligência artificial ela é um assistente, né? Que você tem que ir conversando com ele, você gerando prompt, e ao mesmo tempo você tem que ter o seu ponto de vista, da sua personalidade, para que aquele conteúdo não seja um conteúdo muito superficial. Porque hoje, se você simplesmente coloca lá, cria um conteúdo de criação de site WordPress no inteligência artificial, você lendo aquilo ali, você vê que é superficial. Você vê que não é um conteúdo... Você percebe que é feito em IA, né? Você percebe, porque é um conteúdo raso, assim. muito raso, né? Então, não tem dados, né? Não tem nada. E, às vezes, e é uma informação que você até uma vez perguntou numa conversa com o pessoal do Baseworks em relação a dados, né? Então, se ele não tem esse dado, muitas vezes ele cria um número da cabeça e coloca lá, né? 75% das empresas, tipo assim, ele pegou da onde? Ele não coloca fonte nem nada. Então, são o tipo de informações que a gente precisa tomar cuidado, né? Tanto para colocar isso dentro de um site de um cliente,
porque você tem que se responsabilizar por esses conteúdos, né? Então, E me preocupa isso, Malta. Que eu tô fazendo uma pós que é inteligência artificial aplicada a growth market. O rapaz que é especialista, ele mora até em Berlim, ele falou sobre essa aberração também. Que se você não tomar cuidado, por exemplo, se você estiver falando sobre celular, ele vai usar a métrica de prova social. Ou seja, ele vai usar algum dado para reforçar aquilo que ele está falando. E se ele não tiver esse dado, ele vai inventar. Isso que é um problema. Se você não tiver essa fonte de fato, sabe? Por exemplo, 50 mil copos de vidro são produzidos no Brasil. Se ele não tiver esse dado, ele vai inventar e Com acabou. base em que fonte confiável, né? Então, mas aí o problema é que quando você coloca isso... Então imagina que uma pessoa irresponsável coloca esse tipo de dado sem consultar a informação, coloca isso dentro de um site muito relevante, por exemplo, que muita gente lê. Aquele dado acaba se tornando real porque as pessoas confiam muitas vezes na empresa que está falando aquilo ali. Então, é muito perigoso mesmo, de fato, a gente não analisar e consultar essas informações, né? E para isso, para quem é conteudista, aí lembra das fontes confiáveis. Vamos falar do Google Acadêmico, Cielo, pegar pesquisas de fato. E, tipo, não é porque você usa a inteligência artificial que você não pode continuar adotando essa prática de credibilidade, sabe? Então, por isso que é importante ter a responsabilidade sobre o conteúdo. Se você está gerando aquele conteúdo, você é responsável por ele. E um bom conteúdo informativo, realmente, você falou uma coisa que acho que o pessoal nem hoje mais faz, né, Reis? Procurar lá no Google Acadêmico base científica, né? Então, parte de referenciar e tudo, como a IA tem suas limitações de buscar o que está no meio digital, né? Às vezes é muita informação que não são verdadeiras e ele acaba buscando e replicando, né? E, cara, é usar a inteligência artificial ao seu favor. Por exemplo, você vamos falar que você está trabalhando fazendo um conteúdo sobre o desenvolvimento WordPress, sei lá, e você vai pegar um artigo científico, vamos jogar no chat PDF, por exemplo, que ele vai analisar para você. Pô, você está usando relevante e está trabalhando com a inteligência artificial para otimizar o seu processo. Tipo, ela não é seu inimigo. Eu lembro que no começo, quando surgiu o chat GPT, falei, cara, isso vai acabar com o conteúdo, mano. Não vai analisar persona, não vai analisar arquétipo, não vai analisar nada. Nossa, isso vai ser ruim. Mas aí depois eu comecei a entender que ele é um otimizador de tempo. Assim como qualquer coisa. Por exemplo, eu estava escrevendo um MVV de um cliente novo que está entrando, e tipo, eu preenchi ele de assunto e ele desenvolveu para mim. Sai de um pouco da SEO, mas só para vocês entenderem. O tempo que eu ia perder projetando o texto, Sim, com certeza. ele é otimizado. Tipo, mas eu que tive que estudar no briefing qual que é a missão, o que o cliente quer de fato. Isso é importante deixar claro que ele não substitui, ele otimiza, eu acho. Acho que essa é a palavra. É uma ferramenta de apoio mesmo, né? Então, vocês que estão nos ouvindo, assim, realmente a gente usa SEO, usa inteligência artificial para SEO, sim. Inclusive, na nossa proposta, a gente coloca o que a gente usa, né? Mas a gente não usa como base 100% do conteúdo, a gente usa como base para aumentar a nossa produtividade, né? Porque, enfim, quem não usa a inteligência artificial hoje está fadado a ficar para trás, né? Ser substituído porque Exato. Até foi falado, né, no webinar, a pessoa que souber manipular essa ferramenta muito bem e criar prompts, realmente alimentar e deixar essa inteligência artificial entender o que você quer, seja para o seu cliente, seja para o seu negócio, você consegue trazer otimizado, porque tempo, que nem a gente fala, tempo é dinheiro, né, em relação aos serviços e entregas, e quanto antes melhor, né? Então, eu acho que quem souber manipular, quem souber, que acho que não vai ter uma profissão falando que precisa ser fulano, ciclano. Eu acho que se realmente a pessoa souber manipular e alimentar bem a inteligência artificial para cada tipo de negócio, vai sair bem na frente e entregar bastante resultado. Cara, é a mesma coisa você ter... Desculpem estagiários, tá? Mas a mesma coisa você ter um estagiário super inteligente com um banco de dados do seu lado. É como se fosse um gêniozinho do seu lado, 24 horas disponível para você, e você consegue personalizar e treinar ele do jeito que você quiser. Isso é incrível, né? São assuntos que a gente gosta de falar, mas o que é legal do trabalho de SEO, que ele tá em todos os lugares, né? A gente está dando exemplo aqui de site, mas o SEO não se fecha só ao site, né? O SEO tá no YouTube, o SEO tá no TikTok, o SEO tá nas redes sociais, né? Então o SEO ele não só se limita ao site, ele para vários outros, né? Hoje o TikTok está se destacando muito por causa de SEO, por causa da busca.
vou dar da minha percepção, né? Então, no Instagram, às vezes, quando você tá vendo um Reels, por exemplo, aleatório, pra você tentar achar aquele Reels de novo, meu, é um Perdeu, né? sacrifício, você perdeu. Agora, no TikTok, cara, você vê um Reels, você quer ver ele novamente, é só você ir na campo de busca e você digitar lá, tipo, Reels da fulana que falou XPTO do ciclano. Cara, isso daí é muito Ele dá bom. os vídeos pra você de uma forma muito precisa, né, cara? Então ele entende o vídeo, ele lê a descrição do vídeo e ele ouve o que o vídeo tá falando e ele interpreta isso em conteúdo de keywords pra você, quando alguém estiver buscando, você achar aquele conteúdo. E eu lembro que foi esses dias que o Mal mostrou o TikTok, eu até abri uma Mal virou conta, porque TikToker. eu não, confesso que o do TikTok é das ferramentas que eu conheço menos. Aí eu falei, caramba, que massa, quando você vê um vídeo, por exemplo, você vai publicar um vídeo sobre alguma coisa, ele vai mostrar qual a maior busca que as pessoas estão chegando no seu vídeo. Isso é muito bom, o Instagram ele não funciona dessa forma, ele funciona pela hashtag, né, que é um pouco diferente, mas a gente vê uma mobilização legal. O YouTube ele tem o grande fator, o fator melhor, o mais otimizado, que ele acaba sendo indexado diretamente no Google, diferentemente das outras redes Segundo maior sociais. buscador do mundo, né? Mas as buscas hoje no YouTube, você vai pesquisar alguma coisa. Como fazer um site WordPress? Vai no YouTube se não tem 50 mil buscas lá. Tipo, isso é muito legal. E ao mesmo tempo que assusta a inteligência artificial, ela coloca o mundo, se você souber trabalhar, o SEO também, né? De uma forma tão... É massa, e é legal. E eu acho que um ponto que é importante, sempre quando a gente fala de trabalhar com SEO, tem que ter a consistência estratégica. Por exemplo, o SEO ele é marketing, ele é produção de conteúdo. Você não pode esquecer do topo, meio e fundo de funil também. Com certeza. Você não pode querer trabalhar o funil perfeito em todo o conteúdo, que é o funil perfeito. É um conteúdo que vai ter o topo, meio e fundo toda hora. Você vai ficar meio cansativo. E ao mesmo tempo você não pode perder a oportunidade de venda, seja por formulário, seja direcionando a um contato. Então é uma coisa bastante complexa. Você tem que trabalhar com uma... E eu vejo o SEO como dados. Por exemplo... Não é certeza que um conteúdo parecido vai dar os mesmos resultados. Só que você tem um norte para onde partir. Se não está dando resultado daquilo que você está trabalhando, você já sabe que não é legal. Então, se você não analisa os seus dados, você também não consegue progredir. Eu acho que isso é importante também. Análise em si, que é a pesquisa de mercado, né, para você saber como os grandes players estão trabalhando, e números, né? São duas coisas bem importantes para SEO. O que é mais fascinante no digital é exatamente essa possibilidade de você analisar dados em tempo real e você mudar a sua rota sem que você tenha que fazer um reinvestimento muito alto ou tenha que mudar alguma coisa, né? Então, é o que mais me fascina no digital, né? A gente tava falando do TikTok, né? Realmente, eu comecei... Eu uso muito pouco também, cara, mas eu me preocupei em usar porque a gente que é do marketing, a gente que é da área, a gente tem que se atualizar pensando quem são os próximos consumidores, né? Inclusive, está na pauta de um dos conteúdos que nós vamos criar no podcast, exatamente falando dos novos consumidores aí, porque, querendo ou não, a gente precisa se adequar, entender quem são os novos consumidores e onde eles consomem conteúdo de marketing, seja o que for, para com que a gente consiga dar bons resultados para os nossos clientes de forma, né, geral, né? Então, por isso que eu me preocupei com o TikTok e acabei aprendendo um pouco mais sobre esse assunto, né? E é uma tendência. O TikTok é o conteúdo que o pessoal está consumindo. E às vezes vai entrar um cliente na agência e ele precisa trabalhar no TikTok, ou a necessidade. Dá para analisar isso também, né? E tem muitas plataformas legais. Você falou do SEO também. O Pinterest ele funciona muito bem para SEO também. Que é uma plataforma pouco explorada, tá? Que eu vejo no geral as marcas. Como exemplo, pode falar big players, o Mercado Livre usa muito bem o Pinterest, por exemplo. Ele é uma das poucas marcas que tá ali. Mas o Mercado Livre ficou tão grande que, tipo, ele vai estar em todo lugar. Mas, às vezes, é uma forma de antecipar a indexação no Google. Porque Isso é legal mesmo. antigamente, lá atrás, o Mal vai lembrar que a gente trabalhava com muitos indexadores. E o Pinterest, ele tá funcionando dessa forma. Eu vejo que as marcas estão trabalhando, por exemplo, ele fez um conteúdo X, a marca tá criando conteúdo para reposicionar ela, sabe? Então, tipo, tem muita estratégia que é legal de começar a acompanhar. Ah, legal. Isso que você falou sobre
Link building é importante mesmo. Né? Durante muitos anos, você ter sites indicando para o seu site era uma forma de mostrar para o Google que o seu site tinha uma autoridade em certo conteúdo, né? Só que como todo mundo quer se fazer de espertão, né? Então as pessoas identificando isso começaram a comprar links ou pegar sites nada a ver e começarem a linkar para o seu site. Porque no conceito geral e na base do geral para o Google é simples, né? Se fulano e ciclano tá falando que você é bom nisso, então teoricamente eu vou te fortalecer nisso. Mas aí o que ele identificou? Muito site ruim que só vive de troca de link, jogando para você. Ele falou, não, então em vez de eu ajudar, eu vou piorar, porque eu sei que esse cara tá querendo fazer coisa errada, então teoricamente é um black hat, né? Hoje ainda é muito forte, com certeza, você ter sites de autoridade alta falando do que você faz e te indicando, que aí sim ele faz uma correlação, que bom, aí nesse sentido tudo bem. Então são empresas que têm autoridade que vão estar falando do seu negócio. Eram os blogs de rede, né? Lembra da estratégia de blog de rede que a gente fazia lá atrás? Tinha muito. Tipo, é uma das estratégias que fazia, por exemplo, você tem a Oxygen Web, a gente criava, a gente que eu falo, quem trabalha com esse outro, criava 6, 7 sites bem rebinha para fazer o link direto pro site principal, para fazer link building, forçando. Hoje em dia, se você fizer isso, cara... Não, tipo, a galera comprava lista, né? Compra, paga R$100 pra você ter 20 sites linkando pro seu site. Então, tipo assim, isso daí hoje, se você fizer, você tá ferrado. Inclusive, tem um cliente nosso, que o Ricardo também mencionou. Pode falar você então, Ricardo. Porque realmente aconteceu já, por isso que a gente fala, o SEO ele tem as ferramentas, né? A gente tem lá o Search Console, enfim, tem essa questão do link build, ser referenciado em sites que na verdade eles não têm autoridades e assim são considerados tóxicos, né? E aí a referência é tão grande que isso impacta, né, negativamente na autoridade do seu próprio site, né? E um site que está trabalhando isso, aí você precisa o quê? Ver como remover, né? Expurgar, né? É como se fosse isso mesmo. E aí ter conhecimento de que está acontecendo isso no seu site, ter o conhecimento de que existem ferramentas para evitar que aconteçam, né, essas situações e especialistas, né? É claro, para conseguir trazer essas soluções. Teve um cliente também recente que tava com mais de 1 milhão de páginas indexadas. Aí a gente pega anteriormente, era estratégia de Black Hat. Tipo, o cara fazia muito link building sujo. Aí beleza, indexou bem a palavra-chave X, mas pô, a que custo, né? Tipo, ao custo de indexar 600 mil páginas, sabe? Não vale a pena. Esse tipo de estratégia tem muito... E aqui é uma coisa que eu vou falar aqui. Orgulho de trabalhar aqui por não trabalhar com estratégias sujas para SEO, porque isso daí não é sustentável. Ele é quase como se fosse um charlatão, né, mal? Tipo, o cara não vai conseguir abrir um Analytics ou um Search Console na frente do cliente, pô. Isso é resultado? Não é, velho. Não é resultado. É um cara que a gente considera irresponsável, né? Não mede as consequências que isso pode gerar no futuro, né? Então, entendendo dessa responsabilidade, a gente tenta fazer o melhor possível para que o cliente, ele, a longo prazo, ele tenha os melhores resultados possíveis, né? Mas eu acho que quanto tempo já deu de podcast, cara? A gente já tá chegando nos pontos finais aqui. Eu fiz algumas anotações, né, de alguns assuntos que a gente poderia decorrer aqui. Tem um assunto que eu queria falar também para quem está nos ouvindo, né? A gente falando de grandes marcas, grandes cases aqui, mas o SEO ele é para todos, né? Então, se você está nos ouvindo, você tem uma lojinha no centro, em algum lugar específico, um restaurante, um barzinho, mas como que eu consigo trabalhar com SEO para o meu negócio? Né? Você consegue, né? Começa pelo básico, né? Pelo menos o Google Meu Negócio, você tem que estar ali bem cadastrado, com as informações atualizadas. Então, o SEO local ele é muito forte para empresas locais. Né? Hoje quem sabe o que quer comer, mas não sabe de quem ele vai comer, ele vai consultar no Google ou no iFood, que seja. Mas ainda assim é sempre importante você estar com essas informações atualizadas. Eu que sou pai, quando vou para um lugar que eu não conheço, a primeira coisa que eu quero saber é se tem um espaço Kids. E onde que eu vejo essa informação? Eu vou no Google. Depois eu vou no Instagram, não sei, seja lá onde for. Mas eu ainda quero buscar informação de uma certa forma. Então, por isso que é importante você ter esses conteúdos atualizados dentro dessas ferramentas que o Google disponibiliza para você, né? O próprio Google Meu Negócio, ele disponibiliza aquela
aquela parte de publicações que você consegue fazer sua atualização e mostrar onde está seu negócio. Às vezes você não tem um site, mas pode trabalhar com SEO sem site. Tipo, isso que é interessante, porque o Google ele se otimiza a tal. Não vai ser tão forte como um site institucional, cheio de páginas, conteúdos e tudo mais. Só que já é um começo. E o primeiro passo é você ter o seu Google Meu Negócio atualizado, com endereço atualizado, funcionamento atualizado, imagens, responder comentários. Isso é importante para o SEO local, para início, né? E depois disso a gente vai evoluindo para site e tudo mais. Com certeza. Bom, pessoal, a gente está chegando nos momentos finais, né, do nosso podcast, até porque é um assunto que, antes da gente começar a gravar, a gente já tinha conversado um monte, porque é um assunto que a gente gosta de conversar muito, né, mas eu acho que nas considerações finais eu gostaria de deixar, assim, na opinião da Auction Web, aí depois se vocês quiserem complementar ou se faltou alguma coisa, né, na opinião da Auction Web, conselho, né, de futuro de 2025, próximos aí, para você fazer um bom trabalho de SEO dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, do seu site, é você focar mais no usuário. O Google sempre deixou claro, já falei isso anteriormente, que o foco sempre vai ser no usuário. Então não adianta você tentar burlar o site ou burlar o Google, que você não vai conseguir. Então foco bastante na experiência do usuário dentro do seu site. Tente mesclar o máximo possível do que é design, do que é conteúdo, para você ter um negócio de resultado, né? Foque muito também em performance do seu site, porque cada vez mais o Google prioriza isso, né? Velocidade de resposta, né? É você pegar o cara que está com o celular no 4G, ele conseguir entrar no seu site, que ele não fique um site quebrado, que ele não fique um site lento, pesado, que ele não consiga ler as informações porque elas estão pequenas. Então, para você fazer um bom trabalho de SEO, você pensa nisso, depois pensa também na geração de conteúdo de qualidade, né? Porque, como a gente falou, existe um gap de oportunidade onde muitas empresas estão usando inteligência artificial para gerar 100% conteúdo, mas conteúdo de forma profunda são poucos. Então existe essa oportunidade. E link build, na nossa opinião, sempre vai ser importante, mas não quantidade, mas sim qualidade, né? Então, na minha percepção, na hora da Auction Web, acredito que seja esses pontos que você pode ficar tranquilo e acreditar que vai sempre continuar sendo as melhores práticas para um bom trabalho de SEO. Eu acho que toda empresa que quer ser grande tem que investir em SEO. Eu acho não, é a verdade. Se você pegar e pesquisar, não sei, você vai pesquisar um nicho, marketing digital. Pesquisa as 10 principais empresas do país que ela vai investir em SEO. Pesquisa engenharia, pesquisa medicina e qualquer coisa. Se ela não estiver bem posicionada no Google, ela não vai conseguir responder e gerar leads. O que é leads? É vendas. E uma empresa vive de vendas. E se você quer ter um atalho, antes de chegar nas grandes empresas, você tem que ter atitudes de grandes empresas. E aí investe em tráfego pago, investe em tráfego orgânico, vai investir em branding, vai investir em performance. Então eu acho que o SEO ele é essencial para o crescimento de marca. E quando eu falo não só brand, vendas também, porque muitas vezes as pessoas acham que o SEO não funciona para vendas, mas funciona sim, se for feito de forma inteligente. Com certeza. E se você pegar o Google, cara, é democrático, né? Igual eu te falei, ele é democrático porque você consegue concorrer com os grandes. Você fazendo um trabalho bem feito, você trabalhando com todas essas frentes, você consegue concorrer com muitas empresas muito maiores que a sua. Que é uma oportunidade de vocês crescer e se manter no alto padrão também, né? E aí até agora falando de um bem rápido aqui, né? A gente precisa entender a jornada, né, do usuário. Como que ele vai chegar? Qual que foi a dor que ele teve para ele digitar aquela palavra, para ele entrar no site? A partir do momento que ele entrou no site, a gente precisa trabalhar muito bem a parte de conteúdo marketing junto com a parte de diagramação, porque quando o usuário, ele cada vez mais ele tá impaciente, né? Então, em poucos segundos, ele precisa ter aquele impacto visual, ele precisa ter a informação necessária, tanto na parte de imagem, que tá na imagem, né, o Rei, você tem que trabalhar o SEO, e aí também você precisa ter essa comunicação objetiva. Então, assim, a gente analisa essa jornada e o que ele passa de experiência quando ele entra naquele canal de informação, né, e de vendas. A gente precisa alinhar tudo muito bem isso para conseguir o quê? Que nem a gente tá falando, a conversão.
né? O lead e a conversão futuramente, né? A vendas, porque seja o site com objetivo, a gente focou bastante em vendas, mas tem site também que o objetivo é fortalecer a marca, né? Então, mesma coisa. O brand está ligado, precisa estar lá fortalecendo, deixando um padrão. Vamos trabalhar bem essa comunicação visual nas redes sociais, junto com o site e as demais mídias, né? Então, tudo isso é como se fosse um ecossistema do digital, do que a gente precisa ter de conhecimento para entregar o objetivo que é da empresa, seja um objetivo aí de brand, de fortalecimento de marca, ou então vendas, né? Eu acho que isso é importante porque o Mal citou, que eu acho muito legal quando eu comecei a trabalhar na área de SEO, parecia que tudo era segredo, né? Tipo, parecia, nossa, o mundo vai acabar, não. Mas hoje em dia é tudo extremamente democrático, mas a gente tem que trabalhar com dados. Não são coisas que não funcionam. Por exemplo, se o seu site estiver desempenhando mal, a gente vai saber que está desempenhando mal e a gente vai tentar solucionar isso. E se não faz essa análise geral de dados, aí entra tudo. Quantas pesquisas orgânicas tiveram, acessos, páginas mais visitadas, ranqueamento. E tudo isso é importante para a gente usar dados para gerar resultados. E não é uma invenção, não é uma mágica, não existe mágica. É importante deixar claro que essa consistência estratégica, ela existe por trás. E eu vejo uma qualidade muito promissora aqui na O2 de desenvolver bem sites otimizados para SEO e fazer a estratégia e, além da estratégia e execução, fazer essa análise de dados. Porque tem casos que a gente começa a citar, por exemplo, recentemente eu vi uma pequena queda de palavras-chave do nosso site. Eu falei, Mal, o que aconteceu aí? Tipo, e se a gente não souber dessas coisas? Tipo, e a gente precisa ter esse ecossistema realmente trabalhando junto, tanto a parte estrutural, que é de programação, quanto a parte de conteúdo. Um ajuda o outro, não tem como, sei lá, ser independente. É um trabalho em conjunto. Exatamente. Então, assim, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, se você tem um site, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que esse site ele é essencial para a sua estratégia de marketing e principalmente de vendas. Se o seu site é simplesmente informativo, use esse site para te ajudar em vendas. Você precisa ter CTA, você precisa ter essas informações para você obter resultado, isso também financeiro. Não adianta você ter, como a gente mencionou, só ter resultado em número de visitas e você não converter isso em vendas. Então, esse é um ponto muito importante aqui que eu queria ressaltar. Obviamente, para quem está nos ouvindo, talvez não tenha conseguido compartilhar tudo que vocês, às vezes vocês tenham ficado com algum tipo de dúvida, mas é porque o SEO ele não tem uma receita de bolo do que você tem que fazer para você ter um resultado no seu site. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente pode fazer uma conversa exclusiva com vocês para tentar tirar a maior parte das dúvidas também e poder ajudar o negócio de vocês a crescer ainda mais. Então, queria agradecer aí a participação do Reinaldo e do Ricardo aí por mais um episódio aqui no O2 Podcast e gostaria que você que está nos acompanhando aí não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal. É super importante a gente ter esse tipo de feedback para a gente saber se esse conteúdo está sendo importante para você, para a gente conseguir criar cada vez mais conteúdos relevantes, tá bom? Então, obrigado, pessoal, pela participação. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.